Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero, nesta noite, louvar o Senhor Deus por todos os benefícios concedidos durante este ano de 2021. São tantas as graças alcançadas de Deus que nem sei por onde começar a agradecer. O que seria minha vida sem Deus, sem Jesus Cristo, sem o Espírito Santo e sem Maria Santíssima? Apesar de eu ser um homem fraco e pecador, Deus me capacitou de tantas virtudes e tantas graças. Primeiro eu devo louvar a Deus por meus pais, pessoas simples, mas capacitada de muita fé e dedicação a Deus e à família. Meu pai, um homem de pequena estatura, mas foi um gigante de forças espirituais, de muita fé, dedicado ao trabalho e à manutenção da sua família. Eles foram muito devotos de Nossa Senhora Aparecida. Rezava o terço quase todos os dias, nunca tomava refeição sem primeiro rezar e agradecer a Deus. Minha mãe, também igual ao meu pai, mulher de pequena estatura, mas de grande sabedoria e fé. Foi com ela que eu aprendi as orações, o catecismo e as primeiras letras do alfabeto. Eu lia num livrinho de catecismo que eles haviam trazido de Aparecida do Norte, em visita que fazíamos todos os anos. Ela muito devota de Nossa Senhora Aparecida. E hoje vejo que ela tinha o dom de profetizar o futuro. Minha mãe, nesse tempo, não conhecia uma Bíblia, mas sabia de tudo. Naquele tempo, a igreja não permitia que os fiéis possuíssem uma Bíblia, mas mesmo assim, ela profetizava, mesmo assim ela ainda profetizava. Eu vou citar uma profecia que ela me disse naquele tempo e agora está se cumprindo. Eu nasci no ano de 1935, no entanto, com 10 anos de idade eu já preocupava com o futuro. No ano de 1945, estava terminando a Segunda Guerra Mundial. Mas naquele tempo as notícias demoravam muito chegar até nós. Morávamos no sítio, retirado da cidade, 20 quilômetros de distância. Mas graças a um amigo de meu pai, que era seu compadre, ele assinava um jornalzinho
e com isso recebia as notícias da guerra e passava para o meu pai. Quando meu pai chegava em casa, ele começava a contar para minha mãe os horrores da guerra e eu, muito curioso, escutava tudo. Quase morrendo de medo do comunismo horroroso que era da época, minha mãe me fez uma revelação profética neste termo. Ela me disse: meu filho, não fica assim com todo este medo, porque no fim dos tempos o comunismo vai entrar no mundo todo, nem que seja só por 2 horas. E ele vai entrar pela nossa Igreja Católica. É pela Igreja Católica que o comunismo entrará no mundo. Eu não entendia o porquê, só 2 horas. Hoje eu vejo isso acontecendo. A Igreja Católica aceitando passivamente o comunismo. A Igreja Católica Romana. Os bispos da CNBB, junto com o Papa Francisco, quando eu vejo os bispos da CNBB, junto com o Papa Francisco, conduzindo a Igreja Católica Romana e entregando seu poder a esta globalização socialista que vai ter uma só educação, uma só religião, um só governo no mundo todo. O mundo político e religioso será governado por uma só pessoa. Isto não é a vontade de Deus, mas devido aos nossos pecados, Ele designou entregar a humanidade e a Igreja ao reinado do inimigo. Para que venha unir todo o mal em torno dele. Depois Deus irá destruí-lo junto com todos os seus seguidores. Somente com um sopro de sua boca, ele irá destruí-lo junto com todos os seus seguidores, somente com um sopro de sua boca. Só depois que Deus acabar com o reinado do anticristo, que Jesus virá em sua glória, fazer morada com seus escolhidos. Deus disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Salmo 110, versículo 1. Isso está acontecendo agora. Deus disse a Jesus Cristo, ressuscitado: senta-te à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. O que naquele tempo minha mãe me disse, e hoje vejo as profecias do Apocalipse de João, o comunismo entrando no mundo pela Igreja Católica Romana. E será o tempo do reinado do anticristo previsto pelas profecias, mas esse reinado será muito curto. Minha mãe falou de 2 horas, mas nas profecias do Apocalipse fala em 1 hora. Vejamos o Apocalipse de João, capítulo 17, versículo 12. E João dizia: os chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam a realeza, mas receberão o poder real por 1 hora apenas, junto à fera. Apocalipse 17, versículo 12. Minha mãe falou de 2 horas, e aqui fala em 1 hora apenas. E Deus virá e destruirá com um sopro de sua boca. Não sabemos se a hora de Deus é a mesma hora do nosso relógio, mas tudo indica que será muito em breve. O que eu vou dizer agora é muito pesado,
poderá custar a minha vida, mas gostaria que todo ouvisse o que digo, porque estamos aproximando do tempo em que devemos escolher em que lado ficaremos. A Igreja Romana, em saída, está se separando da verdadeira Igreja Católica Apostólica Cristã Judaica. Em outubro do ano de 2019, houve um sínodo da Amazônia realizado no Vaticano com a presença do Papa Francisco, bispos, autoridades civis e eclesiásticas. Esse sínodo foi a maior heresia já vista com as autoridades eclesiásticas. Eu, sabendo de tudo o que iria acontecer, postei na rede social no dia 30 de setembro que, a partir do mês de outubro deste ano de 2019, a Igreja Católica Romana não seria a mesma. Esse sínodo foi realizado do dia 2 a 26 de outubro de 2019. E lá ficou marcado para o dia 14 de maio de 2020 um pacto global para reunir no Vaticano para assinar um pacto global de acordo global de haver uma só pátria, uma só religião, uma só educação, um só governo socialista para governar o mundo político e religioso. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, não permitiu, enviando esta pandemia que fechou o mundo todo e também as igrejas. Coisa nunca vista na história desta humanidade. E com isto, o Papa Francisco não conseguiu reunir todos os líderes religiosos e políticos no Vaticano para a realização desse pacto global. Agora, depois, com isso, o Papa Francisco não conseguiu realizar o referido pacto global, mas também não desistiu. Agora, depois de ter ido ter com os muçulmanos e beijar os pés dos muçulmanos, ele marcou um sínodo educacional no Vaticano e em todas as dioceses de todos os países católicos para discutir uma só educação e também uma só religião. Isto será de outubro deste ano de 2021 até o ano de 2023. Esse sínodo será o sínodo da educação global. Podes crer, a Igreja Romana está em saída. Mesmo os padres do Santuário de Aparecida já disseram isto. Igreja em saída. Igreja Romana em saída da verdadeira Igreja Católica, Apostólica, Cristã, Judaica, conservadora dos ensinamentos da verdadeira doutrina de Jesus Cristo. Por mais de 20 séculos, a verdadeira Igreja que Jesus edificou sobre Pedro e os apóstolos, que tem a promessa: os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Mateus capítulo 16, versículo 18. Estaremos muito próximo diante dessas duas igrejas, uma falsa e ecológica voltada para as coisas terrenas, onde o maior pecado já não será mais contra Deus, mas sim contra a natureza. Esta religião será muito boa para viver, mas não serve para morrer, porque sem Deus não há salvação. E ainda mais, esta é a religião do anticristo, que será destruído e lançado no lago de fogo junto com todos os seus seguidores. Isto é profecia, não sou eu que digo.
A Igreja Católica Romana, saindo da verdadeira Igreja Católica Apostólica Cristã primitiva, edificada por Cristo sobre Pedro e os apóstolos. Hoje tem muitas igrejas cristãs, mas uma só é verdadeira. Quando Jesus edificou sua igreja, ele disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E os poderes do inferno jamais conseguirão dominar. Jesus não deu nenhum nome a não ser a minha igreja. Ele disse somente a minha igreja, não as minhas igrejas. Dizer que Jesus fundou a Igreja Católica Romana é um conceito errado que vem de muitos tempos. Só no ano de 380 depois de Cristo que o imperador Teodósio, o imperador romano, deu nome à Igreja de Católica Apostólica Romana. Só no ano 380 depois de Cristo que Teodósio, o imperador romano, deu o nome e oficializou a Igreja de Católica Apostólica Romana. Até esse tempo, ela não tinha nome de Católica Romana. Não tinha nome de romana, era só Católica Apostólica. Depois, daí desse ano 380, ela ganhou o nome de Apostólica Romana. Depois desse processo, a Igreja Católica foi consolidando o nome que se resume o seu objetivo, Igreja Católica Apostólica Romana. Assim, ficou definido que essa instituição representa uma assembleia, igreja, seguidora dos apóstolos de Cristo. Por isto, ela é apostólica, com sede em Roma. Aí ela é romana, que deveria espalhar a fé por todo o universo. Sendo assim, ela é católica, significa universal. Já ficou bem claro que esta igreja romana está em saída. Ela vai separar da verdadeira igreja católica, apostólica, cristã, judaica, primitiva, que tem a promessa. Mas graças a Deus, ainda temos muitos bispos e padres bons e conservador da verdadeira doutrina de Jesus Cristo, que vai conduzir a verdadeira igreja, barco de Pedro, que permanecerá firme, navegando tranquilamente sobre as ondas tempestuosas do mar do mundo. Isto porque tem uma promessa de seu edificador, seu fundador, que é Jesus Cristo. Nesse momento de decisão, cabe a cada um de nós decidirmos de que lado vamos ficar. Agora a decisão é tua, a decisão é minha, a decisão é nossa. Quer seguir uma religião falsa sem Deus, mas fácil de se viver, porque nem pecado existe, e ser destruído junto com seu líder? Ou quer ficar na igreja verdadeira, embora com muito sofrimento e perseguições, mas que tem a promessa de salvação? Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, capítulo 13. Diante desses acontecimentos, só tenho que louvar a Deus, principalmente pelos meus pais, que me embalaram para os ensinamentos de Cristo e com muita fé e esperança. Depois, louvar a Deus pelo dom do conhecimento das coisas vindouras e discernimento da verdade do futuro. Ver as coisas mesmo antes de acontecer. Quero louvar o Senhor Deus na pessoa de Jesus Cristo, que deu sua vida pela nossa salvação. Viveu, morreu, ressuscitou, glorioso, subiu ao céu e deixou ingresso pago com seu sangue a cada um de nós que quiser segui-lo. Só não salva quem não quer. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.